Olá, meu nome é Rodrigo, sou trabalhadora dessa sociedade e hoje responsável por esse momento de difusão doutrinária. Mas como é rotina em todos os trabalhos aqui desta casa, antes de propriamente adentrarmos o nosso tema, convido para que me acompanhem na nossa prece de abertura. Inspirando e expirando, sentimos-nos sentados confortavelmente, o nosso corpo relaxa e o nosso espírito se eleva a Deus, se eleva a Jesus, percebe a presença do seu anjo da guarda, e assim a paz, a esperança, o amor, a alegria e a saúde nos contagiam. Neste clima de profunda confiança, pedimos o esclarecimento, pedimos as orientações, para que possamos prosseguir com autonomia, livre-arbítrio, pelas estradas das nossas vidas. Que assim seja. Vamos nos mexer. O tema da nossa exposição doutrinária de hoje é, na verdade, o título de um capítulo deste livro, Força Espiritual, de José Carlos de Luca. No entanto, para a preparação deste momento, além desta obra, Força Espiritual, mais especificamente ainda, do capítulo já referido, foram utilizados também outros 2 livros, outras 2 obras básicas da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos e também o Evangelho segundo o Espiritismo, estas 2 últimas obras organizadas de autoria do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Em relação à obra Força Espiritual, José Carlos de Luca inicia este capítulo, que dá tema, que é o título da nossa exposição doutrinária de hoje, fazendo uma afirmação que, na verdade, funciona como se fosse um convite para cada um de nós. Escreve, então, José Carlos de Luca: sempre que possível, procure exercitar-se. Nesta hora, poderíamos então pensar: por que em um ambiente religioso, assim como em uma sociedade espírita, nós conversaríamos ou nós refletiríamos a respeito da importância dos exercícios físicos? Jesus, durante a sua passagem aqui por este plano, por meio dos seus exemplos e por meio das suas palavras, não procurou nos afirmar que o seu reino não era deste mundo? Jesus não procurou também nos mencionar que o grande propósito das nossas existências aqui nesse plano era a construção do reino dos céus dentro de cada um de nós? Portanto, se o grande objetivo das nossas vidas, se o grande objetivo das nossas existências, se o grande objetivo de nós estarmos aqui, nós que neste momento estamos encarnados, é a construção, é a conquista do reino dos céus, por que nós nos preocuparíamos então com o nosso corpo físico e, mais especificamente ainda, com os exercícios físicos? De fato, ao longo da história da humanidade, sobretudo depois que Jesus esteve aqui neste plano, muitas pessoas interpretaram os ensinamentos de Jesus de modo a se identificarem, por exemplo, com o ascetismo. O ascetismo nada mais é do que uma doutrina moral e religiosa que prega as mortificações, um estilo de vida austero, para que possamos, então,
combater as nossas más tendências e as nossas más inclinações. No entanto, se interpretarmos o conjunto dos ensinamentos de Jesus, ou se analisarmos o conjunto dos ensinamentos de Jesus, nós também identificaremos que o próprio Mestre, em diversas passagens, em diversos exemplos e ensinamentos que ele nos deixou, ele também fez referências, ele também aludiu à importância das coisas deste mundo e também à importância do nosso próprio corpo físico. Por exemplo, a Nicodemos, Jesus afirmou que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo. A doutrina espírita interpreta, então, estes ensinamentos no sentido de buscar nos esclarecer sobre a importância da reencarnação. De modo ainda mais objetivo, a doutrina espírita nos explica que, ainda que nós sejamos, principalmente espíritos imortais, para o nosso processo de aprendizagem, para o nosso processo de evolução, ou não temos como nos desenvolvermos espiritualmente sem vivermos sucessivas vidas aqui neste plano em um corpo biológico. Ainda que nós possamos aprender muitas coisas no plano espiritual, nós precisamos consolidar estas aprendizagens vivendo em corpos de carne, seja no planeta Terra ou em outros mundos habitados. Por exemplo, como nós exercitaríamos a virtude da paciência sem convivermos com pessoas que frequentemente testam os nossos limites? Como desenvolvermos a tolerância sem convivermos com pessoas que pensam, que agem, que sentem e que vivem de modo muito diferente as nossas concepções? Sendo ainda mais diretos, como aprendermos a amar? Esta virtude que foi exaltada por Jesus, sem convivermos com pessoas que de alguma forma também vivem, pensam, sentem, ou que muitas vezes fazem coisas para nos desequilibrar, fazem coisas com as quais nós não concordamos. Eis então que a doutrina espírita procura explicar estes ensinamentos, ou este ensinamento de Jesus, de que ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, nos explicando a importância da vida da carne para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento espiritual. Mas não apenas isso. Quando questionado pelos fariseus acerca da necessidade de pagarem os tributos aos romanos, Jesus pede então a um dos fariseus a moeda que era então utilizada para o pagamento deste tributo e pergunta aos fariseus: de quem é esta imagem que está aqui gravada nesta moeda? Eis então que o fariseu lhe responde: é de César. Jesus, então, replica ao fariseu: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ainda em outras palavras, segundo a doutrina espírita, mesmo que nós sejamos espíritos imortais, se precisamos viver neste mundo, nós precisamos, então, cultivar este conjunto de virtudes, de valores que Jesus veio, então, aqui nos exemplificar e aqui nos exercitar, exatamente neste mundo. Não apenas sermos justos no mundo espiritual, onde convivemos com espíritos com os quais nós nos identificamos, com espíritos com os quais nós temos um mesmo padrão vibratório, mas fundamentalmente vivenciando, consolidando, testando todas as nossas aprendizagens aqui neste mundo. Em momento algum, Jesus, em conformidade com o que a doutrina espírita hoje nos esclarece,
mencionou que o reino dos céus, assim como o inferno, eram lugares fisicamente localizados em algum ponto do universo. Jesus não nos disse em momento algum que o céu estava acima de nós, bem como também não nos disse que o inferno estava, na imagem que frequentemente é utilizada, abaixo de nós. Em conformidade com os ensinamentos de Jesus, a doutrina espírita, então, busca nos esclarecer que o céu e o inferno são condições interiores de cada espírito imortal. À medida que nos desenvolvemos, à medida que nos aperfeiçoamos, à medida que vamos, então, consolidando o conjunto de virtudes sobre as quais veio o Mestre nos ensinar, vamos cada vez mais também consolidando e conquistando o céu, então, dentro de nós mesmos. Aqui neste auditório, portanto, independentemente de estarmos encarnados ou desencarnados, podemos estar vivenciando o nosso próprio céu, ou eventualmente, se estamos ansiosos, se estamos com alguma angústia, utilizando-nos dos ensinamentos de Jesus, nós estamos também, eventualmente, identificados com o nosso inferno, buscando a superação desses sentimentos para a construção, por intermédio da nossa reencarnação ou da nossa vida biológica aqui neste plano, a construção e a conquista deste céu dentro de nós mesmos. Portanto, a vida na carne, a interação com outros espíritos, que muitas vezes têm identidade conosco, mas muitas vezes dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, são espíritos com os quais nós não temos assim tanta simpatia, tanta identidade, assim como no nosso ambiente de trabalho, ou mesmo nos nossos ambientes sociais, estas interações, estes contatos com espíritos que muitas vezes vivem de um modo absolutamente diferente, distinto do nosso, são fundamentais, então, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento espiritual. Eis, portanto, a importância do corpo físico para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento espiritual e, portanto, para o nosso próprio espírito. A partir disso, poderíamos ir então na literatura e buscarmos relacionar o que nós vamos procurar a fazer agora, um conjunto de benefícios dos exercícios físicos, por exemplo, para o nosso corpo físico. Hoje sabe-se, a partir da ciência, que a prática regular, respeitando os nossos limites, respeitando aquelas atividades com as quais mais nós gostamos de realizar, é fundamental não apenas para o tratamento, mas para a prevenção de um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis, assim como a hipertensão arterial, a diabetes mellitus. Hoje sabe-se, inclusive, que alguns tipos de cânceres podem ser prevenidos ou mesmo tratados, como o câncer de colo de útero e o câncer de mama, com a prática regular, respeitando os nossos limites de exercícios físicos. Sabe-se hoje também, e isso todos nós já sabemos, a importância dos exercícios físicos associados ao controle da alimentação, a uma dieta equilibrada, para que possamos evitar não somente o sobrepeso, mas muitas vezes a própria obesidade, para que nós possamos então também controlar os nossos níveis de glicemia e colesterol. Sabe-se, portanto, também da importância dos exercícios físicos para o fortalecimento dos nossos ossos, da musculatura, evitando o desenvolvimento da osteoporose, mas também prevenindo quedas, prevenindo lesões, sobretudo à medida que avançamos na idade, que começamos a envelhecer, as quedas se tornam mais frequentes e com elas as lesões. Eis então que os exercícios físicos podem contribuir também
para reverter esta situação, proporcionando-nos níveis maiores de equilíbrio, níveis maiores de força, assim como também a prática regular de exercícios físicos é absolutamente indispensável para que possamos ter uma melhor qualidade de sono, para que possamos descansar mais. E à medida que descansamos mais, também temos um dia seguinte, uma semana, com mais disposição. Eis, então, alguns dos benefícios da prática regular de exercícios físicos para o nosso corpo físico. Mas hoje, pessoal, sabe-se que os exercícios físicos não trazem benefícios, não trazem contribuições exclusivamente para a nossa saúde física. As evidências científicas nos apontam que os exercícios físicos hoje contribuem de um modo muito importante e significativo também para a nossa saúde mental. A prática regular de exercícios físicos contribui para a diminuição dos nossos níveis de estresse e ansiedade. À medida que nos percebemos, então, menos estressados, menos ansiosos, nos sentimos melhores e, consequentemente, isso também vai contribuindo para a construção deste céu interior, sobre o qual a doutrina espírita, então, vem nos esclarecer e nos convidar para que nós possamos tentar conquistar. Mas não apenas isso. A prática regular de exercícios físicos, assim como caminhadas, assim como corridas, contribuem não apenas durante os exercícios físicos, mas também posteriormente à prática das atividades físicas, para a liberação e produção de endorfinas, neurotransmissores que contribuem para esta mesma sensação de harmonia, de alegria e de bem-estar interiores. Exercícios físicos, quando praticados coletivamente, podem contribuir também para a superação de sintomas depressivos, e não apenas isso, para a superação destes sentimentos de isolamento social, que muitas vezes, sobretudo, a nossa vida na contemporaneidade, a nossa vida por meios digitais, nos incentiva a uma vida mais solitária, a uma vida mais individualizada. Aquele mesmo sono reparador, sobre o qual anteriormente nós aludimos, contribui também para que possamos ter um equilíbrio emocional maior. Sabe-se hoje que cada um, segundo as suas características, precisa de uma determinada quantidade de sono para que possamos ter uma disposição, ter um humor, termos um equilíbrio emocional mais adequado no transcorrer de todas as nossas atividades diárias. Eis, então, que inspirados neste conjunto de benefícios, tanto para a saúde física como a saúde mental, nós possamos, então, ou nós podemos, então, compreendermos a importância dos exercícios físicos para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual aqui neste plano. À medida, então, que os exercícios contribuem para uma maior harmonia do nosso corpo físico, sabemos que o nosso corpo físico é o instrumento, é a ferramenta de que o nosso espírito precisa se utilizar para viver, para agir, para transitar, para circular aqui neste mundo. Como cada um de nós poderia, então, cumprir com aquele conjunto de objetivos por meio dos quais, ou com os quais reencarnou, se o nosso instrumento, se a nossa ferramenta não estivesse saudável? Eis, então, que a prática regular de exercícios físicos é fundamental, então, para que o nosso espírito possa dispor de um corpo físico adequado e bem cumprirmos com aquele conjunto de propósitos
para os quais nós reencarnamos. Mas não apenas isso. Pensemos, por exemplo, também no conjunto de benefícios que nós podemos auferir com a prática de exercícios físicos realizados coletivamente. Os esportes, por exemplo, nos convidam ao exercício da disciplina, nos convidam ao exercício da ética, do respeito ao outro, da solidariedade. Virtudes essas que poderiam ser transferidas para todas as nossas outras atividades diárias, melhorando significativamente o mundo, o globo no qual nós vivemos. Sabe-se que a prática regular de exercícios físicos contribui, então, para que possamos ampliar a nossa capacidade de aprendizagem, de foco, de concentração. Aprendizagem, foco e concentração, que são importantes para praticamente todos os outros trabalhos que nós precisamos realizar aqui neste mundo, assim como em outros mundos que existem pelo universo. Sabe-se também que a prática regular de exercícios físicos não é nada fácil. Quantos de nós, que talvez estamos aqui neste auditório, ou assistindo esta exposição doutrinária, em algum momento, em algum outro local, já não nos matriculamos na academia, fomos na primeira semana durante os 5 dias. Estou vendo alguns sorrisos. Na segunda semana, fomos em apenas 3 dias. Na terceira semana, fomos em apenas 1 dia. Na quarta semana, efetuamos o pagamento daquele plano semestral ou anual que nós contratamos, sem nunca mais irmos na academia. Estamos falando de persistência, estamos falando de resiliência, atividades, virtudes absolutamente fundamentais para todos os trabalhos que precisamos fazer nas nossas vidas. Como conquistar, como desenvolver, como construir este céu interior, este céu dentro de cada um de nós, não em apenas uma vida biológica, não em apenas uma encarnação, mas ao longo de sucessivas encarnações, sem disciplina, sem persistência, sem força de vontade. Para compreendermos, então, um pouco melhor como os exercícios físicos contribuem, então, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento espiritual, é fundamental lembrarmos que na introdução de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos esclarecem que no universo, de maneira geral, existem 2 elementos: o espírito e a matéria. E, acima de tudo, Deus, o Criador de absolutamente todas as coisas que existem. No entanto, para que os espíritos possam agir sobre a matéria, nós precisamos dispor daquilo que a doutrina espírita nos denomina como sendo o fluido universal. O fluido universal nada mais é do que um tipo de matéria modificada e que possui, então, características também peculiares. Importante compreendermos, no entanto, que este próprio fluido universal pode sofrer modificações e se apresentar de diferentes formas. E uma das formas de apresentação, de existência em absolutamente todos os pontos da natureza e do universo deste fluido universal, é aquilo que a doutrina espírita chama de fluido vital. O fluido vital é um tipo de fluido que absolutamente todos os seres orgânicos precisam dispor para poderem viver em corpos biológicos, em corpos de carne e osso, assim como o nosso, mas também que as plantas e os animais precisam dispor. É este fluido vital que ajuda a estabelecer o
tempo da nossa encarnação. Quanto mais fluido vital dispomos, não apenas a nossa vida tende a ser mais longa, mas também tendemos a viver uma vida com mais disposição. No entanto, assim como este fluido vital pode ser absorvido durante as nossas existências, por meio da nossa respiração, por meio de alimentos, e quanto mais naturais os alimentos, maior a quantidade de fluido vital nós absorvemos. Importante, então, nós compreendermos sobre o fluido vital, é que não apenas ele permite que o nosso espírito atue, haja sobre o nosso corpo físico, mas o contrário também acontece. Quanto maior o nível de atividade do nosso corpo físico, maior também é o nível de atividade deste mesmo fluido vital, e mais este fluido vital, então, ele se desenvolve, promovendo, então, a harmonia, não apenas do nosso próprio corpo biológico, mas também irradiando todos estes benefícios de paz, de harmonia, para o nosso corpo espiritual e, consequentemente, para o nosso espírito imortal. Eis, então, porque o Evangelho segundo o Espiritismo vai, então, nos dizer que no atual estágio evolutivo, no qual nós nos encontramos, nós precisamos de um equilíbrio entre os cuidados com o nosso corpo físico e os cuidados com o nosso espírito. Porque assim como o espírito incide sobre a matéria, esta mesma matéria também incide e promove harmonia para o nosso corpo espiritual. Allan Kardec, então, irá escrever em O Evangelho segundo o Espiritismo, que para que cada um de nós possa, então, imaginar a liberdade e o crescimento espiritual, nós precisamos dispor de um corpo físico, de um instrumento vigoroso e saudável, para que realizemos, então, aqui neste plano, o conjunto de realizações com as quais, então, nós nos comprometemos lá no plano espiritual. Assim, finalizamos a nossa exposição doutrinária, resgatando mais uma vez as palavras de José Carlos de Luca, no livro Força Espiritual, neste capítulo, que tem como título Vamos nos mexer. Escreve então José Carlos de Luca: não queira, porém, transformar-se em um atleta do dia para a noite. Haja moderadamente, respeite os seus limites, busque realizar atividades físicas com as quais você se identifica. Assim fazendo, você poderá sacudir a preguiça da sua vida e, a partir disso, sacudir também outras coisas que nos atrapalham. Vamos, então, à nossa prece de encerramento. Uma vez mais, lembramos de Deus, lembramos de Jesus e buscamos a presença dos nossos anjos da guarda. Eles que estão sempre à nossa disposição. Nesta hora, nos concedem, compartilham conosco todo o amor, toda a confiança, todas as melhores coisas que têm então para nos ofertar, sentindo-nos merecedores das melhores coisas que existem no universo, dizemos: muito obrigado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado aos nossos anjos da guarda. E que permaneçamos em paz, hoje e sempre. Assim seja.